Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Sexta-feira, hoje 26 de junho de 2015, para Colégio Teutônia, educação para a vida toda, experiências, conhecimento, profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo, 3762-4040. Você está acompanhando o primeiro jornal aqui na Mais do Vale. Temperatura agora, chegando a casa dos 15 graus e 8 décimos. Manhã que começa ensolarada, com temperaturas mais elevadas. Ontem, por exemplo, neste mesmo horário, às 8h35, um pouco mais tarde, tínhamos a temperatura em 9 graus e 1 décimo. E agora a temperatura já alcançando quase o dobro disso, praticamente 16 graus. Pois bem, nosso entrevistado de hoje, Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Vale do Taquari, o CRPO, e novo comandante, assumiu o posto no último dia 11, Coronel Humberto Teixeira Santos. O oficial substitui ao Tenente-Coronel César Augusto Pereira da Silva, que passa a ocupar a chefia do Estado-Maior da Brigada Militar na região. Está conosco o Coronel Humberto Teixeira Santos. Coronel, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Vinícius, tudo tranquilo. Coronel, o senhor, em primeiro lugar, de onde é que o senhor veio, de onde o senhor é natural, por gentileza? Eu nasci em Porto Alegre, me criei em Porto Alegre. E na Brigada Militar estou há quase 34 anos e sempre servi na cidade de Porto Alegre. O senhor conhecia alguma coisa aqui a nível de região, Vale do Taquari? Só de passagem, né? Nunca tinha ingressado até em nenhuma cidade da região que eu lembro, assim. Não cheguei a ingressar nas cidades, conhecer as cidades, e agora sim estou tendo essa oportunidade. O senhor assumiu dia 11 de junho agora, né? 11 de junho. O que já deu para ver nesses primeiros aí, cerca de 15 dias, né, Coronel? Da nossa região, que já deu para tirar aí um raio-x dessa característica da nossa região, as principais demandas? Em termos de segurança pública, né, e especificamente em relação à Brigada Militar, o que a gente observa que ainda é uma região, se nós compararmos com o Brasil, se nós compararmos até mesmo com outras regiões do Estado, é uma região ainda que tem uma segurança aceitável, digamos assim. Não estou dizendo que ela é ideal, né? Obviamente que não. O ideal é que não tivéssemos praticamente nenhum delito. Mas digamos assim que ainda estamos numa situação aceitável. Temos alguns problemas com crimes, né? Relacionados geralmente ao patrimônio, né? Como furto, tanto furto simples como furto qualificado, o próprio roubo. E também uma incidência bastante considerável de delitos ou de acidentes de trânsito, né? Outra questão que a gente tem observado é a questão do tráfico de drogas e, por consequência, o consumo, né? Que tem sido um crime que tem se difundido muito em todo o estado, em todo o país, né? E de alguma forma, o tráfico, em especial, ele acaba arrastando com ele outros delitos, né? E outra questão assim que podemos salientar é a questão dos crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Digamos assim, seriam esses os delitos principais que a gente tem observado nesse primeiro momento. Falando em algo que está mais próximo de nós aqui em Teutônia, que é a segunda cidade hoje do PIB do Vale do Taquari, nós temos a questão do trânsito, uma questão bastante complicada. Nessa semana, inclusive, tivemos mais uma vítima fatal no centro da cidade, infelizmente. Como vocês, enquanto Brigada Militar, obviamente que não é papel da Brigada Militar, talvez seja zelar, mas não buscar orientação de trânsito, buscar sempre junto aos conselhos, né? Aqui em Teutônia tem um Conselho Municipal de Trânsito bastante atuante. De que forma, nessa proximidade da Brigada Militar, da Polícia Militar, justamente com relação aos conselhos de trânsito dos municípios, vão buscar algum consenso, alguma iniciativa para melhorar esse trânsito daqui das nossas cidades? Porque eu vejo o principal problema talvez seja justamente as pequenas colisões, né, Coronel? Não é algo de... Embora tivemos uma morte essa semana, mas os pequenos acidentes que acabam emperrando o trânsito, que acabam sempre gerando uma estatística a mais. Como vocês, enquanto Brigada Militar, buscam trabalhar junto aos conselhos de trânsito das cidades? Eu acho que num primeiro momento, eu acho que antes de haver uma preocupação do Estado, eu acho que tem que haver uma preocupação das pessoas, né? Eu acho que está faltando um pouco, talvez, de consciência, né, nas pessoas, e ter um pouco mais de tranquilidade na direção. Esse acidente que tu relataste há pouco,
foi aquele que houve um acidente com uma moto, né? Isso, uma moto. Que o rapaz acabou falecendo. E tudo indica que foi um acidente, digamos assim, meio banal, né? Um retorno ali que a outra pessoa foi realizar, acabou fechando a frente dessa moto e esse rapaz acabou, enfim, caindo, né? E falecendo. E é o tipo de acidente que digamos assim, seria muito fácil de evitar, né? Se as pessoas tivessem um pouco mais de cuidado. Fora isso, eu entendo que a Brigada Militar ela tem que procurar realizar algum tipo de operação e nós, a partir agora, dia 1º de julho, nós vamos iniciar operações barreiras em toda a região. Né? Claro, dando o foco principal, não necessariamente são as questões de trânsito, mas também, obviamente, vai atender as questões de trânsito. O foco principal seria aquela criminalidade, né, relacionada a furtos, roubos de veículos, furtos de residências, enfim. Mas essas operações, de alguma forma, também vão ter esse foco de fiscalização de trânsito, né? E a gente, sempre que a gente tem oportunidade, a gente tem procurado as prefeituras e eu estou percorrendo agora todas as cidades da região, faltam algumas, né? Eu estou indo agora a Roca Salles, mais a Encantado e estou indo a Dois Lajeados. Dois Lajeados e Encantado são por outras situações. Uma Roca Salles eu estou indo agora para visitar o prefeito, já estive lá. Mas é aproximar, né? A Brigada, historicamente, a Brigada tem feito isso, de se aproximar das prefeituras e procurar essa parceria. Porque eu entendo que a situação ela é difícil para todos no momento, né? O cobertor ele é um pouco curto para as prefeituras, é um pouco curto também para a Brigada Militar. E eu acho que essa é a forma de aproximação, um vai acabando ajudando o outro e nós temos um resultado melhor. Essa questão dessa operação de 1º de julho, Operação Barreira, o senhor falava, né? Exatamente. Eu tenho percebido aqui em Teutônia, e não é uma crítica, bem pelo contrário, a gente que enaltece o trabalho da Polícia Militar aqui, alguma coisa relacionada às blitz, né? Parece que as blitz vêm em um determinado período, elas são mais constantes, depois se diminui um pouco as blitz que a Polícia Militar faz. Tem uma orientação com relação a isso? Um período do ano se faz mais blitz, depois tenta-se dar uma postergada nessa questão de fiscalização de trânsito, ou é em função até de uma falta de efetivo mesmo, coronel? Nós estamos iniciando essa operação, como eu falei, dia 1º de julho. Num primeiro momento nós vamos estendê-la até o mês de dezembro. E ela significa blitz na rua, a Polícia Militar... Isso. Né? Não necessariamente... serão duas blitz, duas operações por semana, tá? Mas não necessariamente eu vou ter duas operações em Teutônia por semana. Sim. Serão, nós temos 2 batalhões, né? Nós temos o 22º Batalhão e o 40 Batalhão. E no caso específico de Teutônia, o 40 Batalhão que pega Estrela e tem como responsabilidade Teutônia aqui, eles vão realizar 2 operações por semana, né? Na região como um todo. E essas operações muitas vezes elas acabam diminuindo por algumas circunstâncias, como o senhor bem ressaltou. Nós temos a questão da diminuição das horas extras, né? Isso é notório, é de conhecimento público. Nós temos também uma defasagem bastante considerável da Brigada, que gira em torno de 40%, isso também é de conhecimento público, mas não pode ser, essas situações não deve servir de qualquer desculpa, né? Para que a gente não realize operações. Nós vamos fazer dentro das nossas possibilidades, né? Talvez se tivesse um maior efetivo isso seria facilitado, mas nós vamos fazer porque nós entendemos que esse tipo de operação ela tem um resultado muito positivo na diminuição da criminalidade. Especialmente falando em trânsito, obviamente que essa operação não vai remeter somente ao trânsito. A gente conversando com o seu colega, o Sargento Radamés, aqui da Polícia Rodoviária Militar, ele fala que a questão do trânsito, na grande maioria, não é a questão de estradas mal conservadas, falta de sinalização nas cidades, problemas de carro. A grande questão do trânsito continua sendo as pessoas, né, coronel? A imprudência das pessoas no nosso trânsito, o senhor citava isso antes. Isso também, e eu cito aqui um dos programas da Brigada Militar que eu tenho a maior simpatia, que é o ProERD, né? Que visa justamente isso, desde as nossas crianças,
se eu não me engano era na 4ª série ou 4º ano das escolas agora, buscar essa conscientização. Passa por isso também o trabalho da Brigada Militar a nível de todo o estado do Rio Grande do Sul? Eu acho que sim, né? Claro que o PROERD ele tem um foco mais voltado à questão... drogadição, né? Exatamente. Mas também acaba trabalhando com esses conceitos de trânsito, né? Que nada mais é que são conceitos de cidadania, né? Quanto aos acidentes em si, eu entendo que as vias, muitas vezes, elas não estão em condições ideais, mas se houver um cuidado da pessoa ali, principalmente a observância da velocidade, ultrapassagem, enfim, diminuiriam muito os acidentes, né? Então, realmente, como tu falaste, o acidente, em geral, acontece por imprudência, ou negligência ou imperícia da pessoa. Então, eu dirijo todos os dias, deve dirigir, a gente tem visto isso diariamente, nas nossas estradas, nas nossas ruas, a imprudência das pessoas. Então, se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, né, com certeza os acidentes diminuiriam muito. 8 horas mais 15 minutos. Falando um pouco mais sobre esse programa que eu acabei de citar, o PROERD, né, comandante? É um programa que a cada ano tem uma nova edição nas escolas dos nossos municípios. Buscar essa proximidade, encurtar esse laço ou apertar esse laço, né, firmar esse laço com a comunidade, tem sido um papel muito forte da Brigada Militar. Eu não sei ao certo que ano começou esse programa voltado às escolas e aos nossos adolescentes, especialmente voltado à questão da drogadição, mas manter a Brigada Militar não mais como o policial militar, como o agente que apenas vai trabalhar no furto, vai trabalhar na hora do delito, mas manter justamente na comunidade um papel de respeito e um papel de dizer que a Brigada Militar está tão integrada na comunidade, faz parte dessa sociedade também, né, comandante? Exatamente, Vinícius. Esse programa ele tem um foco mais de prevenção, né? E existem estudos aí que já foram realizados que trabalharam com essas crianças depois que elas alcançaram a maioridade, né? E foi observado que existe uma diminuição muito grande em comparação com outros grupos de pessoas que não trabalharam com esse tipo de atividade, no envolvimento dessas pessoas com delitos no futuro. Então, isso por si só mostra, né, todo um resultado positivo, mostra toda a eficiência desse programa. E é um programa que a Brigada vem desenvolvendo. Aqui mesmo na região nós temos algumas cidades, não são todas que trabalham, né? Porque isso é necessário, digamos assim, para que haja esse trabalho, que nós tenhamos pessoas capacitadas. Não é qualquer não é qualquer policial militar que vai ter aquele perfil para trabalhar com criança, para trabalhar com esses conceitos. Mas sabe, comandante, desculpa me interromper, mas há uns 5 anos atrás, quando eu trabalhava numa escola aqui na nossa cidade, e a relação que a policial militar, que o senhor me perdoe que eu não vou saber o nome agora, há 5 anos atrás, a relação que ela criou com os alunos era algo simplesmente fantástico. Os alunos não faltavam, esperavam ansiosamente, e isso me chamou muita atenção, porque durante muito tempo, eu que sou um jovem ainda, mas durante muito tempo na nossa infância, os pais diziam, né, não te comporta, vou chamar a polícia, não te comporta. E sabe, essa desmistificação que eu acho que é de fundamental importância. Essa outra visão que o PROERD dá, e eu tenho um primo que é policial militar também, que participa do PROERD em outra cidade. Então, essa que eu acho que é a grande vitória de programas como esse, e eles deveriam ser ainda mais incentivados, né, comandante? Vinícius, eu entendo da mesma forma, né? A gente, como tu falaste, muitas vezes a polícia, né? Em especial a polícia militar, porque é aquela polícia que está diariamente na rua, né? Está sendo diariamente vista, até mesmo pela sua farda, ela é muitas vezes mal interpretada e muitas vezes alguns pais, né? Utilizam a presença do policial como motivo para que o filho, enfim, ande na linha, né? Que ele cumpra com as suas obrigações, enfim, respeito, etc., porque senão ele vai chamar a polícia. Claro que isso acaba muitas vezes criando, mas isso, primeiramente, não é um ato pensado da família. Certamente que os pais não querem jogar essa criança contra o policial, obviamente que não. Mas isso lá no subconsciente da criança fica aquele medo, né? E de repente ela leva isso para a vida dela, né? Então essa aproximação que o policial
muitas vezes acaba fazendo com esses programas, com o ProERD. Nós temos outros programas, né? Sim. Mas em especial o ProERD. Ele é importante porque acaba possibilitando, né, essa aproximação do policial com a criança. E certamente que essa criança vai levar isto para o resto da vida. Exato. Assim como a gente leva aqueles conceitos, aquelas boas lembranças com os nossos professores lá, do nosso primário, do nosso ensino médio, enfim. Né? Então essa aproximação é importante e é um programa que a gente tem que incentivar, tanto a Brigada Militar como os demais entes públicos têm que apoiarem, porque é um programa que é comprovado que ele tem resultados muito positivos. Comandante Regional do Policiamento Ostensivo do Vale do Taquari, Coronel Humberto Teixeira Santos. Coronel, seja bem-vindo à nossa região, uma região de gente muito trabalhadora, gente que recebemos também muito bem, especialmente quem vem trabalhar aqui na região. A gente pode falar para o Teutônia, mas também pode falar para todo o Vale do Taquari, que o senhor tem aí o espaço necessário e devido para desenvolver o seu trabalho perante a segurança pública de toda a nossa região. Tenho certeza que nos encontraremos mais vezes daqui para frente. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. A Tirol FM é parceira da segurança pública como um todo, Polícia Civil, Polícia Militar, e a gente sempre repercute o trabalho que vocês realizam aqui em nossa cidade. Tenha um bom dia, um bom final de semana e obrigado por participar aqui do programa Primeiro Jornal com a gente. Vinícius, eu que agradeço e me coloco à disposição. Um bom dia para ti e para os teus ouvintes.